Companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos à nossa casa neste sábado. Nossos avisos que antecedem, nós temos o curso ESD 1, Estudo Sistematizado de Doutrina Espírita, que é na sexta-feira, é online. A pessoa pode fazer inscrição aqui na secretaria. Nós temos também na quarta-feira, às 19 horas, presencial, um curso comandado pelo companheiro Arabutã, A Obsessão e Suas Máscaras. Esse livro é um livro feito por uma médica, Marlene Nobre, uma trabalhadora que já veio e já voltou para a pátria espiritual. É uma análise de toda a parte obsessiva das obras de André Luiz na parte da obsessão. A Obsessão e Suas Máscaras. Nós temos também o ESD 2, quarta-feira à noite, às 19 horas, aqui presencial. E vamos iniciar agora o EAD, o Estudos Avançados de Doutrina Espírita, o volume 4. Na quinta-feira, no dia 11 de abril, nós iniciaremos então o EAD 4. Fizemos os outros 3 e estamos convidando aquele que quiser vir conosco nas quintas-feiras, às 19 horas, aqui nesta sala, seja bem-vindo. Só chegar ali na secretaria, fazer a inscrição e dia 11 de abril nós estaremos então iniciando esse curso EAD, a apostila 4. A pessoa diz assim, mas eu não fiz as outras e tal, tá? Não tem problema. Sempre é tempo da pessoa começar a estudar. Se quiser vir conosco, quarta-feira, das 7 horas às 8h30 da noite. São aulas expositivas, com slide e tal. Depois tem um vídeo que corrobora o assunto que foi aqui exposto. E depois tem as perguntas, as pessoas questionam sobre o tema. A pessoa responsável por esse trabalho somos nós. Nós estudaremos hoje Causas Atuais das Aflições pela nossa companheira Elizabeth Fonseca. Vamos então fazer a leitura do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isto está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Emmanuel pega esses ensinamentos e faz verdadeiras dissertações primorosas em cima desses textos de Jesus e dos apóstolos. Então vejamos a dissertação de Emmanuel. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevado junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de suprema revelação apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina.
A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade com a união do Cristo. Existem estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Então vamos então fechar os nossos olhos no sentido de diminuir a atenção com o mundo exterior e elevar os nossos pensamentos às regiões superiores da vida. Senhor Jesus, nosso divino amigo, reunidos em teu santo nome, Mestre Senhor, aqui nos encontramos nesta casa de luz, neste templo que o Senhor nos concedeu nesta quadra da vida. Auxilia-nos, Senhor Jesus, a respeitá-la através das ações nobres. E, acima de tudo, Senhor, pedimos a tua bênção e o teu amparo para todos nós. Aqui nos encontramos, Senhor Jesus, com dificuldades variadíssimas, com nossos filhos doentes, filhas perturbadas, pais e mães com dificuldades, processos obsessivos dentro do Instituto da Família. Confiando plenamente, Senhor Jesus, na tua bênção, pedimos o teu amparo e a tua proteção sobre nossos lares. Que a tua bênção, Senhor Jesus, vá ao encontro da necessidade dos velhos que se encontram abandonados, da criança desprotegida, dos lares que estão sendo desfeitos, famílias, Senhor Jesus, em completo desalinho. É para essas necessidades, Senhor Jesus, que o nosso grupo, acanhado, modesto e simples, pede a tua bênção. Para aqueles, Senhor Jesus, que se prostituem pelas ruas, completamente desequilibrados, mergulhados nos vícios, chegando à perda total da razão. São necessidades, Senhor Jesus, que campeiam pelo mundo e que a tua bênção pode alcançar. E aos desencarnados, Senhor, que foram recolhidos pela tua mão bendita e que aqui se encontram nesta casa, doentes, aflitos, desequilibrados e tristes, vieram aqui conosco, Mestre Senhor, aprender as tuas lições. Confiando, Mestre Senhor, na tua bênção, no teu amparo, na tua proteção divina,
dentro das nossas limitações, pedimos o amparo e a proteção para a primeira parte dos trabalhos desta casa espírita. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, Pai, que assim seja. A senhora Elizabeth Fonseca, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa oportunidade de trabalho, de realizar essa palestra. Nós sempre agradecer sempre a Deus pelas oportunidades da vida. Muito obrigada. Eu vou iniciar com um poema que é de minha autoria, que é Silêncio, para um momento de reflexão, que foi nesse exato momento que eu fiz ele. Silêncio. De repente, o silêncio explode em meio a pequenos ruídos. São as máquinas do progresso que cessam por um instante. E o homem, então, tem a oportunidade de perceber os ruídos do silêncio. Conturbado, não sabe o que está faltando. Sente a audição oca e um grande vazio no espaço. No meio de tudo isso, a tranquilidade retoma os sentidos e o faz respirar profundamente. Ele é um habitante da terra que gira velozmente, e os momentos são sorrateiros para se observar os recantos da paz e do amor. O mundo gira e permanecemos no mesmo lugar, mas nele o tempo nos transporta para o futuro que nos espera no fim da estrada, na qual, de uma maneira ou de outra, devemos chegar. E chegar com as malas vazias e uma grande bagagem interior. Você já parou para pensar? O mundo me atemoriza e me vejo de um lado para o outro à procura dos acertos, como se o tempo fosse pouco para tanto. Mas, pela bondade de Deus, há a esperança para quem luta por um dia melhor. Melhor, bem melhor em seu interior. O silêncio às vezes vem para nos advertir e meditar. E assim que damos início a nossa palestra de hoje sobre as causas atuais e anteriores das aflições, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. São duas as causas, as origens das causas das nossas aflições, das causas atuais. Uma tem a sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Nas causas atuais, muitas são as consequências dos males terrenos. Caráter e conduta caem por sua própria culpa. Outros vítimas pela própria imprevidência, orgulho, ambição, ou falta de ordem, perseverança, ou por não limitarem seus desejos. Por não limitarem seus desejos, tanto vem a vaidade e também limitar os desejos de ambição, querer mais, cada vez mais, de adquirir sem controle, vamos dizer. E o orgulho, que também é um karma para nós. E esses desejos temos que saber limitá-los para que eles não causem novas faltas nessa vida presente.
Como, por exemplo, eu já falei ali, interesse ou vaidade, pais infelizes por não terem combatido as más tendências dos filhos, tendo como resposta a falta de respeito e a ingratidão, é o interrogar da consciência, sendo ele o próprio autor de seus infortúnios. E só os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual e espiritual. Aí que vem a importância da evangelização de pequeninos. Não importa se no futuro eles vão escolher outras crenças, mas o importante é o agora, é quando pequenos, conduzi-los, fazer a base para que eles possam crescer convictos das coisas certas e seguirem a vida com respeito, com admiração, com entusiasmo e terem a sua base, o seu alicerce construído dentro da família. A evangelização é muito importante nesse momento, sabendo que o que sofreu é consequência do que praticou. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. E sendo Deus justo, justa há de ser essa causa. Eis que Deus vê o processo de todas as criaturas e por isso não deixa impune os desvios do caminho reto. Do Evangelho, todo embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Esse é o caminho reto que falamos, a construção, né, do hoje. Sabemos que é uma luta muito grande de construir isso com os nossos filhos. Não é fácil, mas temos que educá-los nesse sentido. É um espírito que veio para nós para ser educado, trouxe de outras vidas os erros do passado e que têm que ser corrigidos, e é dentro da família que vai ser isso administrado. Eu escrevi esse pequeno, é um arrobo poético, né? Que tudo o que pensamos solve-se no universo, aglutina-se a outros pensamentos. E por mais que nos escondamos, Deus nos encontra. Então, se tivermos sempre pensamentos bons, eles fluirão no universo, todos. E pensamentos ruins, pensamentos de maldade, pensamentos de vingança, ou disso, daquilo, todos não adianta. Ou então que nós não estamos cumprindo nossos deveres, não estamos tentando corrigir os nossos erros. Então, por mais que nos escondamos, não tem, Deus nos encontra e faz com que nós, para que nós corrigimos essas falhas, tanto atuais como essas que a gente não sabe as do passado, mas sabemos que existe. Agora, causas anteriores das aflições. Vamos ver assim, há muitos males nesta vida? Sim, muitos. Todos os dias nós assistindo os jornais, pensando, meu Deus, parece que nada termina, não melhora esse mundo, mas temos que ter fé e esperança, né? Então, todos esses males são causados pelo homem mesmo. Também há males que são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-los por fatalidade. São tantos, né? Por exemplo, a perda de entes queridos que sustentam a família. Vamos ver, um filho que é um arrimo de família, de repente parte e fica
a mãe sem amparo e com dificuldades, mas precisa vencer. E outros que também, de repente, acontecem de perdermos os tantos entes queridos que amamos e que são causas naturais. Lógico, a morte é natural, mas são todos esses que nos faz sofrer, faz o sofrimento, faz os reveses. E aí tem os reveses da fortuna. De repente, a pessoa tem muitos bens e se vê por uma situação ou outra, vai perdendo, e quando vê, já está talvez até na miséria. Mas que tem que ter fé e esperança para suportar tudo isso. E os flagelos naturais, que são as enchentes, os incêndios e tantos outros que, de repente, sem explicação, acontecem em nossas vidas. E as doenças de natureza, de nascença, né? Um filho que nasce com um defeito, ou nós mesmos, de repente, reencarna com uma dificuldade e que precisa vencer tudo isso. E saber vencer com fé e esperança e conseguindo o quê? Reinventar. Por que não? Ter esperança e reinventar. Não posso dessa forma, então vou fazer de outra, mas eu vou conseguir fazer. Né? E as deformidades, que entram também, tantas situações, as mesmas, né? E tantos outros, idiotia, e tantos outros que, de repente, golpeiam a nossa vida. O que fizeram, então, essas almas para sofrerem tantas misérias no mundo? Parte-se do princípio de que todo efeito tem uma causa, e que se não é nesta vida, é de outra. E admite a existência de um Deus justo, é o que diz. Deus, aonde Ele nos encontra. Erramos, vamos ter que acertar. Se não fizemos nenhum mal nessa vida, é que com certeza fizemos em outra. E esses sofrimentos são decorrentes de causas anteriores, serão sempre reflexos das causas atuais. Por exemplo, nesta vida, se o que sofremos, que não entendemos, mas temos aquela sensação de que, poxa, se isso que eu fiz tudo certo, então só pode ser coisas de outra vida, de outra existência que eu tenho que resgatar. E saber resgatar com resignação. Porque todo efeito tem uma causa. Esses sofrimentos decorrem sempre das causas atuais. Quer dizer, se nesta vida, além de não resgatarmos, não tentarmos acertar o passado, e ainda contrairmos mais dívidas, na próxima existência, vai ser dessa causa atual aqui que nós estamos. Por isso, a obrigação, o esforço de acertarmos as coisas, que não é fácil, né? Existências, o que se explica pela pluralidade das existências, da existência terrena, o destino da Terra, a evolução espiritual, a distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus. Então, a causa, a cada um é dado o que merece. E a justiça de Deus nunca falha. Deus é todo poder e bondade, por isso nos dá a oportunidade de estar sempre corrigindo, de sempre tentando acertar.
Nunca esquecer que estamos em um mundo inferior, que a Terra não é um mundo ainda, é um mundo de provas e expiações, não é um mundo superior. E se estivéssemos em um mundo mais elevado, não teríamos que sofrer tantos problemas, e buscar a perfeição. É o que precisamos buscar, é a perfeição, a evolução espiritual. E sobre a resignação, o que disse Jesus? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O que é isso? Suportar as dores neste mundo é poupar séculos de sofrimentos na vida futura. Portanto, deveis estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo quitá-las no presente. Quer dizer, a resignação é aceitar o sofrimento, até reinventar uma nova forma de viver, para que esses sofrimentos sejam amenizados com essa resignação, porque Deus aliviará com isso, com o nosso esforço, as nossas dívidas. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena, conforme o seu procedimento, conforme o que ele praticar aqui nessa vida. Então, sobre essa resignação, eu vou dizer um poema de Raquel de Queiroz, que eu gosto muito, porque é uma metáfora, a telha de vidro. Depois vocês vão entender. A telha de vidro. A moça, quando da cidade chegou, veio morar na fazenda. Numa casa velha, tão velha, quem fez aquela casa foi seu bisavô. Deram-lhe para dormir a camarinha, uma alcova sem luzes, muito escura, mergulhada na tristura da sua treva e da sua portinha. A moça não disse nada, mas mandou buscar da cidade uma telha de vidro. Queria que ficasse iluminada de claridade a sua camarinha. Agora, o quarto onde ela mora é o quarto mais alegre da fazenda. Tão claro que ao meio-dia aparece uma renda de arabescos de sol nos ladrilhos vermelhos. Que coitados, tão velhos! A lua branca e fria também às vezes se mete no claro da telha milagrosa. Ou alguma estrelinha audaciosa careteia no espelho onde a moça se penteia. Que linda camarinha! E era tão feia. Você me disse um dia que sua vida era toda escuridão, cinzenta, fria, sem um luar, sem um clarão. Por que você não experimenta? A moça foi tão bem sucedida. Põe uma telha de vidro em sua vida. Essa poesia traduz tudo isso, porque... Obrigada. A moça foi para a fazenda e o único quarto que tinha disponível para ela era a camarinha. A camarinha, eu conheci uma camarinha lá em São Paulo, na casa de Haroldo de Campos. Então, é um sótão onde as camareiras dormiam e lá se guardavam roupas de cama, malas de viagem e era um sótão escuro, não tinha quase claridade nenhuma. Então era o único lugar que a moça tinha. Então ela ficaria ali naquele quarto sofrendo aquela escuridão? Não. Ela mandou buscar uma telha de vidro. Então, se a nossa vida não está
muito boa. Vamos fazer alguma coisa para melhorar o nosso íntimo e assim alegrar a nossa alma e ao próximo também, praticando caridade, fazendo ações que nos fazem bem. Então, essa é a telha de vidro que buscamos para a nossa vida. Um fato interessante foi quando eu sempre participava de um culto ecumênico, eu estava na empresa que eu trabalhava, estava declamando essa poesia, quando de repente, falando telha de vidro, estavam preparando um café da manhã e os copos quebraram. Então, fez aquele barulho, então a telha de vidro ficou bem gravada naquele momento para todos lá. Agora eu vou passar aqui, porque eu já... E ainda sobre as aflições, vamos falar sobre tem a questão do suicídio e da loucura, né? Que são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. São tantos que o suicídio tem sido uma causa muito discutida. Vou falar rapidamente. E tanto que acomete os jovens quanto qualquer adulto. Eu tenho um sobrinho que suicidou-se, e o relato que ele deixou uma carta apenas dizendo, né, os motivos, ei pai, ei mãe, e assim foi um poema todo disso que doeu muito, né? Então, o cuidado que tem que se ter, às vezes nem pode-se perceber a intenção e a causa, porque está dentro da alma daquele jovem, ou então até adultos que de repente estão doentes, contraem um câncer e não conseguem suportar e cometem um suicídio. Então é uma causa muito difícil, porque às vezes está dentro da pessoa, de repente nem se sabe por quê, porque não conseguem suportar. E que o que acontece? Principalmente orar sempre, né? Só a calma e a resignação são maneiras de encarar a vida terrena, com fé no futuro. Quando diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação para os que sofrem, e a resignação é o prelúdio da cura. A causa geral é sempre o descontentamento, e o crente em Deus sabe que a vida prolonga indefinidamente. E aí a paciência e a resignação para afastar a ideia do suicídio. E a palavra, daí numa palavra, coragem moral, que é suportar essas dores. Suportar, porque a gente até às vezes recebe algumas coisas, diz, por exemplo, teve um caso, né, de um cavalo que caiu num buraco, num poço, não sei se todos conhecem, e eles pensaram, um poço desativado, como vamos tirar esse cavalo daí? Não tem jeito, vamos jogar terra, tampar o buraco, pronto, está morto. E quanto mais jogavam terra, ele sacudia e a terra ia baixando e ele ia subindo, até chegar ao topo. Então é a coragem de enfrentar. E para isso eu tenho um poema de minha autoria, que é Lutar e Vencer. Dizem, são loucos empedernidos, loucos perdidos em desatino, loucos para forjar o destino que não se faz tal esquecido. Destino que trazem nas mãos que o esquecimento guardou, memórias
Nenhuma. São tão vãs que cegos tateiam com medo nas moradas da alma guardiã. Sacode o medo, lutando agora. Ébrio seria o sono delinquente das almas desacreditadas na luz. Oh, olha-te rodeado de tanta gente, encoraja-te, não sejas descrente. Louco é não lutar consciente. Há tantos insanos nos sanatórios, há tantas crenças em oratórios, 1000 caminhos e também atalhos, estradas sem fim, mundos expiatórios. Moradas? Quantas moradas há? Turbilhão de vidas transitórias. Esse mundo é um mistério sem fim. Voltas envoltas, vagas memórias, infindas existências são assim. São assim? Basta prestar atenção. Se o conforto da alma é oração, faze a prática com desvelo e fé. Doa-te em singular ambição, em pleno voo fluido de céu. Abrevia, pois, tua aprovação. Luta, mesmo coração calejado, assim te sentirás sublimado. Carrega, siga com fé tua cruz. Sê liberto, a exemplo de Jesus. Obrigada. Então perguntamos: e a felicidade não existe? Sabemos que a felicidade é efêmera. Ela são apenas momentos. E na pergunta 920 de O Livro dos Espíritos, sobre a felicidade e a infelicidade relativa, a pergunta é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, a resposta não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Por isso é uma felicidade relativa, porque existem momentos felizes, é claro, aqueles que nos preenchem, mas de repente também já temos outras aflições, outras dores que nos açoitam, que nos golpeiam, mas vivemos buscando essa felicidade como buscamos a nossa, que está na própria evolução do nosso ser. E ainda no Livro dos Espíritos, a pergunta 921, sobre a felicidade também. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Porque nós somos o invólucro do Espírito e nos achamos bonitos, né? Mas nós temos essa capa grosseira, que é a nossa, graças a Deus, né? Para nossa prosseguir a nossa caminhada evolutiva. E sobre essa felicidade, tem aqui, no seu tempo ali, tem aqui que eu separei. Antes de falar da felicidade, para isso nós precisamos o quê? Eu achei muito bom, muito certo essa da vinha de luz do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem aqui sobre o fermento velho. O que nós precisamos? Abandonar o fermento velho. Que esse fermento velho é a vaidade,
orgulho, ambição e tantos outros, né, o perdão, né, e tantos outros fermentos. Então diz aqui, eu vou ler só um trechinho. Ampliai-vos, pois, do fermento velho. Não, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo, em Coríntios. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nós embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, ser chamados a obedecer nas obras do Senhor. Então, abandonar todo esse fermento velho e para cultivar um fermento novo para nos apresentarmos a Cristo. E sobre a esperança, também vou ler um pequeno trecho daqui. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, a esperança, a felicidade está relacionada à esperança. Nós buscamos a felicidade, então nós temos a esperança de encontrar. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Então, a esperança, como fala, nunca morre, nunca deverá morrer dentro de nós, porque ela é o alimento, ela está ligada também à fé, né? Esperança, até eu não vou dizer hoje, mas tem um poema de Castro Alves, que as três irmãs, que se chamam Fé, Esperança e Caridade. Numa outra oportunidade eu falo esse poema, que naquela época ele já escreveu isso. E então vou encerrar com um poema que é Prece da Gratidão, de José Soares. Antes disso, fica essa frase: nascer, morrer, renascer ainda, progredindo sempre, tal é a lei. Melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos, tal é a vontade do Senhor. Então, todos os nossos pensamentos de bondade se espalhando pelo mundo, só tem que ser um mundo melhor. Se cada parte de dentro de nós e se espalha, e se Deus quiser um dia se espalha por toda essa terra, né? Então, Prece da Gratidão, de José Soares Cardoso. Senhor, buscamos agora encontrar-te pelo caminho, por onde andamos sozinhos sem te sentir a presença. Porém, pela tua graça,
os nossos olhos se abriram, quando em nossa alma eclodiram as clarinadas da crença. Nada queremos pedir-te, Senhor, porque imensa é a aventura sentir que na alma fulgura a flama do teu amor. Só uma coisa te rogamos, preciosa, indispensável, que o teu olhar amorável siga-nos sempre, Senhor. Trazemos em nossos ombros como heranças do passado, um fardo muito pesado que leve torna-se agora. Leve porque conhecemos teu divino ensinamento, que nos toca o entendimento e nossa alma aprimora. Queremos agradecer-te tantas graças recebidas no curso de nossas vidas em que tua mão nos conduz. Imensa é a glória que temos, ó divino mestre e amigo, de vivermos junto contigo, embriagados de luz. Obrigada a todos vocês, obrigada. Muito obrigada. E um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para todos. Obrigada. Obrigada. Eu? Ah, meu Deus, olha só.